Por favor, vamos começar de novo? Vamos lá, Fernanda, a gente fala aqui direto da Superintendência da Polícia Federal aqui na Lapa, zona oeste da capital paulista, onde mais cedo houve uma coletiva de imprensa. A gente acompanha aqui todo momento a chegada de malotes, documentações aqui, tudo isso apreendido ao longo do dia de hoje. De acordo com as informações da Polícia Federal, um escritório de advocacia ligado ao ex-ministro do Planejamento do governo Lula e das Comunicações no primeiro governo Dilma, Paulo Bernardo, recebeu cerca de 7 milhões de reais entre 2010 e 2015 por meio de um esquema que desviou cerca de 100 milhões de reais. Ele foi preso em Brasília ainda pela manhã na Operação Custo Brasil, um desdobramento da 18ª fase da Operação Lava Jato. Em nota, a defesa de Paulo Bernardo informou que não teve ainda acesso à decisão, mas adiantou que a prisão é ilegal, pois não preenche os requisitos autorizados e assim que conhecer os fundamentos do decreto prisional, tomará as medidas cabíveis. O valor de 7 milhões de reais, de acordo com a Polícia Federal, foi apurado com base em notas fiscais do grupo Consiste, contratado pelo esquema e direcionados a escritórios de advocacias que prestavam serviços de fachada. Os escritórios ficavam em média com 20% do valor. A Consiste é apontada como responsável pelo pagamento de propina a partidos e políticos na Lava Jato. De acordo com as investigações, esse montante aí de 7 milhões de reais foi o que se levantou em notas da Consiste para o escritório de advocacia ligado a Paulo Bernardo. Cerca de 80%, ou seja, 5 milhões e 600 mil reais, foram diretamente para Paulo Bernardo. O restante, 20%, ficava com os advogados dessas empresas aí de fachada, né, tipo Laranja. O delegado regional de combate ao crime organizado da Polícia Federal, Roberto Campos, afirmou que o ex-ministro Paulo Bernardo está sendo acusado de integrar uma organização criminosa e recebia uma porcentagem na atuação dessa empresa para que o acordo ilegal fosse mantido por meio de um escritório de advocacia que prestava serviços fictícios. E o que é importante mostrar é que o ministro Paulo Bernardo sai do planejamento em 2011. Mas mesmo nessa época, no início, ele recebia, pelos elementos que constam nos autos, 10% do faturamento líquido da Consiste. E depois que ele sai, isso que chama bastante atenção, mesmo ele saindo do Ministério do Planejamento, ele ainda continua recebendo valores, diminui isso para 5%, mas ele continua recebendo mesmo enquanto ministro das Comunicações, ou seja, algo que não tenha mais nenhuma relação. Ou seja, ele recebeu, segundo os elementos que constam nos autos, entre 2010 e 2015 valores, e o escritório para o qual ele tinha essa relação recebeu mais de 7 milhões de reais. De acordo com as investigações, havia um fundo que esse escritório de advocacia administrava, que era para o ministro Paulo Bernardo. Antes, ele recebia 10% quando estava no planejamento, depois 5% à frente do Ministério da Comunicação. A Superintendência da Receita Federal aqui em São Paulo explicou que entre 2010 e 2015 foi cobrada ainda uma parcela mensal dos servidores da União que faziam empréstimos consignados, que era direcionada para o pagamento de políticos. Esses valores eram desviados e aumentavam o Custo Brasil, aí, portanto, o nome da Operação Custo Brasil no dia de hoje. Até 2009, Fernando, o sistema de informática apresentava uma falha sobre o limite que o servidor poderia obter sobre o salário, né, cujo valor máximo era de 30% do salário, e naquele ano que houve uma pressão para que houvesse a contratação dessa empresa, a Consiste, que teria sido contratada para organizar essa fraude. Segundo o delegado da Polícia Federal, Rodrigo de Campos Costa, o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, é quem decidia as porcentagens que cada um deveria receber no esquema de corrupção. O PT, ele tinha um percentual que era destinado a ele, que era gerenciado pelo senhor João Vacari Neto, que recebia, inclusive há indícios de que ele pagou no mínimo 3 empresas, indicou para que a Consiste pagasse, a Consiste e outros operadores pagassem 3 empresas indicadas pelo senhor João Vacari para obter valores do esquema. As empresas eram empresas que, na verdade, sequer existiam fisicamente. Era só uma maneira de legitimar, de lavar, tornar, ou melhor, passar uma aparência ilícita do dinheiro, uma prestação de serviço que em momento algum existiu. Há um mandado de prisão preventiva para o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, que está condenado, né, na Lava Jato, está preso desde 2015. Outro ex-tesoureiro do PT, o Paulo Ferreira, que também tem o mandado de prisão, ele é marido, inclusive, da ex-ministra do Desenvolvimento Social no governo Dilma, Tereza Campelo. Durante os trabalhos da Polícia Federal, também encontraram evidências que o ex-ministro da Previdência, Carlos Gabas,
teria recebido valores no início e no término do esquema que perdurou até a Operação Chuleco, realizado pela Polícia Federal em agosto do ano passado. Num primeiro momento, inclusive, a Polícia Federal informou que Gabas teria sido alvo de condução coercitiva, mas no fim, ao longo do dia, ele optou por não prestar depoimento, ele manteve o seu silêncio. Um mandado de condução coercitiva também foi feito hoje para o jornalista Leonardo Atush, que administra o blog Brasil 247, ele já havia aparecido também em outros momentos durante as investigações da Lava Jato. Entre os que têm mandado de prisão ao longo do dia de hoje está o Walter Correia, que é secretário de gestão do prefeito Fernando Haddad, que concorre à reeleição em outubro. De acordo com a comunicação, a assessoria de imprensa da prefeitura, ele pediu a exoneração do cargo hoje por meio de seu advogado para se defender das acusações. Além das prisões relacionadas ao PT, policiais federais foram à sede, Fernando, do partido aqui no centro de São Paulo. Os presos e o material apreendido estão sendo encaminhados a todo momento aqui na sede da Polícia Federal. A operação continua ao longo do dia em 4 estados, São Paulo, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul e também no Distrito Federal. No total são 11 mandados de prisão preventiva, 14 de condução coercitiva e 40 de busca e apreensão nas empresas e residências dos investigados. A Polícia Federal ainda não divulgou os nomes dos presos e esse balanço final aí, portanto, da operação que continua ao longo do dia. Fernando. Tá certo, obrigado, Elaine.